O Casamento em Pauta está no ar para o nosso 32º episódio. Louvado seja Deus, né? Chegamos, hein, amor? Chegamos. E aí, você gostou do nosso último episódio, onde nós trouxemos esse tema tão delicado, mas tão necessário, que é sobre a pornografia, tá? Então, se você ainda não assistiu, eu quero te pedir, assiste e compartilha esse episódio, tá? Nós trouxemos a especialista Juliana, né? Então. Que trouxe tão bem as ferramentas de como sair desse vício, né, amor? Essa doença. Esse mal, né, amor, da que é- sociedade, que é a infelizmente. Pornografia. E hoje, né, ela vai voltar, mas hoje ela não está sozinha. Hoje ela está acompanhada do esposo, né? Eles vão trazer como que foi essa mudança realmente de mentalidade, a famosa metanoia que a gente fala, né? Onde que foi ali, como que tudo aconteceu, um casal novo, né, que vai ser fonte de inspiração para você, ou às vezes para sua irmã que está perdida, seu irmão que está perdido ainda, né, um relacionamento conturbado, às vezes até no processo de divórcio, e aí você vai poder compartilhar esse episódio para que esse casamento, né, esse relacionamento seja restaurado, né, por esse grande testemunho, né, meu amor? Tô curiosa. Vamos lá. Mas antes nós já estamos aqui, ó, Estamos... com a açaí do chefe, Olha, ó. que delícia. Obrigado, açaí do chefe. E se você é de Ribeirão e de Franca, né? Em Franca tem 2 lojas, aqui em Ribeirão tem uma loja do açaí do chefe. Aqui na legenda tá o cardápio digital para você fazer o seu pedido. E nós também queremos agradecer ao Atona, né? O melhor estúdio de Ribeirão Preto. E o Atona, amor, conhecer aqui o tá, hein? estúdio, gente. Tá, hein? Aqui não para de chegar podcasts novos. E se você quer tirar o seu podcast aí do papel, venha conhecer o Atona. Vamos lá, meu amor? Vamos Vamos começar? apresentar os nossos Vamos lá? convidados. Hoje ela não está sozinha, né, Ju? Não. Hoje você não está acompanhada. sozinha. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Roger, ao Casamento em Pauta. Sejam bem-vindos. Deus Obrigada, abençoe. gente. É um prazer estar aqui pelo convite de vocês. É uma alegria. A gente ficou muito elogiado de estar aqui com vocês e trazer um pouco da experiência para as pessoas pensar que tem como fazer dar certo, Tem. como sair de uma vida um pouco conturbada e ter uma vida com o olhar certo, com um fim certo em salvar almas, que a gente sempre Bacana. fala. Amém, é isso. Aí, amém. E quanto tempo vocês têm de relacionamento? Pegando tudo aí. Uns 7 anos, amor, tá fazendo agora? 7, 8 anos? 8 anos, né? Foi 2016. 2016. E a gente se conheceu assim... Como que foi? Mas são 8 anos, estamos casados há 3 anos, né? Sim. Então Ah, a gente tá. namorou um bom tempo, né? A gente... Engraçado que a gente se conheceu numa terça-feira, último dia de carnaval, numa praia. Então assim, Não apesar da gente morar perto, na época ainda, né? O Roger morava em Brodowski, eu tava morando em Ribeirão, que eu tava estudando. Eu fui passar o carnaval com as minhas amigas, tinha ficado solteira. Eu falei, vou passar o carnaval na praia, quero curtir. Fomos lá pro Guarujá. E aí eu conheci o Roger lá. E assim, não fazia ideia, né, de que era Nossa, uma porque pessoa... você é aqui perto de Ribeirão, né? Eu sou de Porto Ferreira. Porto Ferreira. Mas você morava lá quando vocês se Não, eu conheceram? morava em Ribeirão Preto. Você tava em Ribeirão. Que eu tava fazendo faculdade, né? E aí eu já tava morando lá. E aí fica as minhas amigas de Ribeirão pra praia pra curtir mesmo. Aí encontrou um rapaz de Brodowski. Encontrei. No último dia, detalhe. No último dia? Não, na verdade não foi no pra mim último foi no dia. último dia. Eu encontrei ele no primeiro dia, só que ele não me deu bola. Ele não te Ah. deu bola. Ô, Roger. Eu dei bola, o álcool tava muito alto. Na época era o Roger das Eu já doideiras. tinha visto ele, mas ele não tinha dado Ele bola. não tinha te notado, Ju, desse tamanho Não. todo. Foi bem interessante, foi isso, cara. A gente, assim, foi uma fase que a gente não tava, pelo menos eu não queria nada com nada e tava, tipo assim, querendo curtir a vida. Achava que a vida ia acabar naquele dia em bebida, sabe, não tinha um propósito. E naquela época também eu tava começando eu tinha uma angústia muito grande por dentro, então eu tava no meio de uma síndrome do pânico, sabe? E não sabia o que tava acontecendo. Só que era uma vida muito de noitada, de bebida, e aí ia pra academia, tomava pré-treino, então, tipo assim, era uma vida muito bagunçada. E Desculpa, Roger, quantos anos você tinha? eu tinha nessa época, 2016, eu tava com 28 anos, 27, 28 anos. Então eu tava assim, já senti uma coisa no interior, um chamado, que isso não tava sendo bom pra mim. Só que, cara, quando você tá no meio dessa vida, você não consegue ter um tempo de parar e pensar e falar assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo?
Então a gente sente aquela angústia, aquela angústia de segunda-feira, de terça-feira. Só que na quinta-feira já começa o final de semana do solteiro. Sim, sim. Então, cara, peraí, eu ficava angustiado segunda e terça, quinta-feira eu já começava a querer sair. E aí começava toda uma bebedeira, uma balada. E aí chegava na segunda-feira, a mesma coisa. Começava a ficar angustiado. Só que chegou uma hora que, cara, eu acho que o meu corpo falou assim, pera, cara, ou você vai me ouvir agora por bem ou por mal. E aí eu comecei a ter síndrome do pânico, dentro do carro, tive que descer do carro. E não sabia o que estava acontecendo. Vamos falar ainda... Há 10 anos atrás, terapia... Não era muito comentado, Não era né? comentado. Então, o que era o mais... Ainda mais pra homem, né? Sim, O sim. que era mais... as pessoas falavam, cara, vamos no médico. Receitar um psiquiatra pra você ir tomar uma medicação. E naquela época, eu já era um pouquinho contra a medicação, em questão de... Cara, acho que eu não preciso disso, né? E aí, teve um amigo meu que me falou, cara, você precisa de terapia. E aí, onde que eu comecei a fazer terapia? Em 2014. E aí eu comecei a entender tudo que estava sendo errado nesse meio tempo. Só que, cara, não tinha uma tal consciência do que estava E acontecendo. você era católico? Cara, não era nada. Era um católico Tá. de BGE, entendeu? Então, assim, já Mas acreditava em Deus. acreditava em Deus. Só que tava muito perdido. Pô, vamos no espiritismo. Eu ia. Cara, vamos na Ubanda. Sim. Vamos. Ainda você era, assim, ainda mais católico do que Só eu. que assim, ó, a minha história no catolicismo é bem legal que eu já fui coroinha. E- Então, lá atrás, quando eu tinha 6, 7 anos, eu decidi que eu ia ser coroinha lá no Brodowski. Fiz o cursinho, fiz a prova e comecei a ser. E meus pais não frequentavam a igreja. Só que, como era muito novo, alguém tinha que me levar na Alguém missa. tinha que levar. E foi a conversão deles. Então, Que bacana. depois da minha entrada, então, assim, quem aproximou meu pai da conversão deles e meus pais, que até hoje são católicos, foi a minha conversão de coroinha. De coroinha. Que bacana. Só que aí, cara, deu, como dizer, 12, 13 anos, 14 anos, eu já me afastei. Sim. Lógico que meu pai exigia, pedia, mas deu 18 anos, não tinha mais como obrigar eu ir na missa. Só que assim, cara, sempre eu tive um Deus muito grande dentro de mim, né? Só que, como eu falei, muito perdido. Perdido. E aí, quando você conhece a Ju, como que a Ju tava? Como que você estava quando vocês se conheceram naquele Olha. último dia? Falei um pouquinho, Ju. Ai, Ó, vocês também tava. têm o açaí do chefe, viu? Podem Tá. ficar à vontade. Já vou pegar um pedacinho aqui do meu. Tava numa vida muito bagunçada também, né? Porque eu tava no meio da faculdade, então, assim, ainda fazendo faculdade de psicologia, né? Então, assim, com aquelas ideias que tudo é Sim, muito em sim. prol do prazer, de você se sentir bem, de você buscar por você mesma, né? Tudo é sobre você. Então, eu tava, né, vivendo uma vida de curtição, ainda morava fora, né? Morava sozinha. Então, era de sair pra balada, né? E você não tinha religião? Não tinha, assim, me considerava católica, mas completamente BGE, mas assim, eu fui, né? Meus pais me levavam até na missa, assim, pelo menos quando eu era criança, fiz a catequese. Só que assim, eu não lembro de ter continuado, assim, acho que depois da minha primeira Eucaristia eu já Nunca mais foi. nunca mais fui, entendeu? Assim, nem frequentava mesmo a missa. E, inclusive, tinha, né, uma boa parte da minha família com um olhar para o espiritismo, né? Então, eu não cheguei a ir em centros espíritas, mas eu pegava um pouco dessa filosofia de vida Sim. também. Então, ali juntou ali com a faculdade de psicologia, então estava Ixi. vivendo um período, assim, bem bagunçado mesmo, né, nessa parte, né? Só que, né, graças a Deus a gente, né, se conheceu nessa bagunça E assim, foi também nesse dia do carnaval, a gente se viu ali, cara, na minha cabeça eu não tinha visto ela. Aí eu olhei assim, nossa, que mulher bonita, né? Preciso arrumar uma forma de me aproximar dela. Aí eu perguntei... Bobinho, ela já queria essa aproximação. Isso. Aí eu já tinha tentado. eu falei assim, deixa eu conversar com a amiga dela, né? Conversei com a amiga dela, perguntei pra ela, tal, ela tem namorado, alguma coisa? Não tem, então, passa o ar dela pra mim. E só que assim, na minha cabeça, pô, Guarujá, quase 400 quilômetros longe da minha casa. Olha que loucura. Nunca mais vou ver essa menina, cara. Eu vou sair com ela hoje e daqui pra frente, sabe? Cada um segue sua vida e vida que segue. E aí me aproximei dela, a gente saiu pra jantar, que era time de carnaval, então nem beber ainda a gente tava conseguindo mais. É. E aí a gente saiu pra jantar, e aí ela falou, não, eu moro em Ribeirão. Eu falei, não Não é como você possível. mora em Ribeirão?
Cara, tava em tudo em Ribeirão. Não, e o pior é que a gente frequentava os mesmos mesmos lugares, lugares os em mesmos Ribeirão, barzinhos. assim, de sair, né, de barzinho. E aí a gente falava, não, não é possível que você estava lá, porque eu se sempre estou encontrou. lá, né? Sim. Tipo sal de domingo, É, a assim. gente todo domingo tava lá. mas Tava lá, parece- como que não? Mas aí na hora você pescou algo de Deus assim? Nossa. Deus não, porque ele... Não, eu sei, mas mesmo assim, nossa, gente. Algo... O Deus que eu falo é o destino. Que quem não Entendi, tem é. Deus fala, né? Será que isso aqui é o destino? Assim, cara, no dia não. Mas assim, foi uma coisa muito forte entre o meu e da Juliana, porque na quarta-feira eu ia embora. E ela ia ficar. E, cara, quando você vai embora, na minha cabeça eu tava pensando, cara, como que eu faço pra não ir embora? Como que eu... Pra ficar com ela mais ali. Mais um dia. Eu falei, cara, se convencer os meninos a ficar, eu, sei lá, eu vou de ônibus depois. Já tava apaixonado. Já. É o primeiro passo. E aí eu peguei, só que, tipo assim, não teve como. Eu tive que ir embora. E aí depois desse dia, a gente ficou... Cara, a gente conversou na quarta-feira, foi na terça-feira, na quarta-feira a gente conversou o dia todo, trocando mensagem, né, conversando. E eu perguntando, cara, quando você vem pra Ribeirão? Ah, então, vou passar uns dias agora em Porto Ferreira, que é minhas férias, eu vou ficar... Sei que demorou uns 15 dias pra gente se encontrar de novo depois. Eu acho que foi, demorou ficou um pouquinho. uns porque 15 dias que é pra gente se encontrar novamente. Só que nesses 15 dias, a gente conversava todo dia. Todo dia mandava mensagem, respondia. E aí, nesses 15 dias, a gente combinou um dia de se encontrar. E foi tão interessante que, assim, cara, aí já no próximo final de semana eu ia viajar de novo. Eu convidei ela, quer viajar comigo? E aí a gente ela foi ela pra falou, praia. eu vou viajar. Aí ela chegou em mim na praia e falou assim, deixa eu perguntar uma coisa pra você. A gente tá namorando ou não tá? Aí eu falei, o que você quer? Ela falou, eu quero, eu também quero, então tá. E aí a gente começou, né? Porque, na verdade, porque nessa fase eu já estava começando também a seguir o Ítalo Marcilli, que foi muito responsável pela minha conversão, Bacana. né? Então, assim, eu já comecei a ter uma noção de olhar pro relacionamento e falar assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa com isso, não é só ficar. Aí, de repente, eu olhei e falei, caramba, tá me chamando pra viajar, a gente tá conversando. Então, eu quis dar um ultimato, assim, né? O que tá acontecendo? E eu acho que ela achou que eu ia pipocar. Ainda. Na hora que ela voltou, eu falei, beleza. É, Eu sempre fui muito disso, sabe? Cara, eu sou muito... Cara, se eu quiser, eu quero. Aham. Sempre fui um pouco imediatista com as coisas. E eu não penso nas consequências lá atrás. Hoje a gente tem um pouco mais de maturidade. Mas a gente tá namorando? Eu falei, você quer? Quer. Não está, então vai ficar. eu ainda não entendi o que a gente tava fazendo, porque ainda tava numa bagunça, assim, interna. Mas já foi algo que começou ali já começou a mudar, né? Na verdade, a gente começou a olhar pro namoro já de uma maneira diferente. Só que ainda éramos muito imaturos, né? Nós dois. E nem falava sobre a castidade também. Não, Jamais. isso não era nem Pau. pensável na realidade que a gente tinha. Era uma coisa assim, isso é coisa de gente esquisita e estranha, É. entende? Tipo Carola assim, de igreja, né? Tá. Pensar. Sim. É, sim. inclusive, acho que a gente nem conhecia pessoas que viviam castidade. Sim, Então, assim, sim. isso Meio não era era. bem Não era diferente. mesmo a realidade de vocês e que não é também de muitos, né? Uhum. Que E não porque a pessoa não... Vamos dizer, ela tem um certo preconceito, é que ela não sabe. não sabe. Não é, sabe, É desconhecido exatamente. para muitos. Desconhecida. É verdade. E aí a gente pegou, só que assim, foi muito intenso. Porque a Ju morava sozinha, então menos de um mês... eu Não, come- demorou, paixão. Não, sim, ela morava sozinha, mas menos de um mês, tipo assim, eu tava indo na casa dela quase todo dia. Ah, sim. Eu saía de Brodós, saía do meu trabalho, tomava banho e ia. E aí eu falava pra ela, falava assim, você vai embora? Ah, tô cansado. Ah, dorme aí, amanhã você vai. É, e foi ficando. E vai foi ficando, e foi ficando. Deu, chegou um tempo, minha mãe falou assim, cara, você tá morando mais lá do que aqui, pega suas coisas e vai. E eu pensei, não é uma ideia, mas a casa é dela, se ela não me convidar, não tem como eu me apropriar. E aí a gente foi tão intenso, foi muito rápido. E assim, qual que era o confronto? A gente tinha uma vida, talvez assim, de morar junto, só que a gente era namorado e a gente era muito imaturo. Sim. Aí o que acontecia? Começava a vir os conflitos de estar tão apegado e vivendo uma vida tão junto, entendeu? Fala os conflitos, as brigas mesmo. Isso, então apegado Discussões. aos confortos, né? Isso. Porque assim, pra namorar, a gente era um negócio, sei lá, sair pra jantar, curtir a parte boa, de vez em quando pegava uma Sei, baladinha, sei. essa era a nossa vida. E viajava, Então aí, de repente, se estar morando junto, que envolvia já alguma outra responsabilidade, organização, uma outra responsabilidade, outro olhar, a gente já começava a brigar. tretava. E aí a gente brigava, éramos também imediatistas, terminava o relacionamento.
ficava uma semana largado, né? Voltava Mas tudo. aconteceu Não muito acredito. assim? Pô, Ah, nossa, aconteceu muito. umas que... É. Foi muitas vezes. Foram muitas. Nossa, tá vendo quando o negócio começa errado, amor? Né? Parece que Passa por tende, né? todas as etapas ruins, né? Que não precisam Sim, ser muito Exato. passadas. desgaste, Muito... tristeza. Eu ressalto isso, né? Eu falo assim, olha, o nosso relacionamento começou de uma maneira muito errada e deu certo, Sim. graças a Deus. Mas o sim. meu também começou errado, Mas, viu? é. Hoje deu certo, mas passamos por Mas eu falo, bocados a também. gente pagou o preço também Sim, por isso. sim. E hoje eu olho e falo assim, caramba, né? Quanto tempo perdido mesmo. Não precisava, Quanto né? tempo Tipo, não perdido. os outros casais não precisam Não passar por precisam isso. passar pelo que a precisa. gente... É por isso que a gente fala muito aqui, né? E eu apoio as loucuras que o Paulo Henrique quer fazer. Justamente por isso, para alertar esses jovens, né? Que não precisa passar por isso, né? Tem uma maneira correta de você viver um relacionamento, um namoro em santidade, né? Sim. Fazer as coisas de forma correta. Então a gente vive alertando aqui, né, amor? Nosso E papel. da última vez que a gente largou, eu e ela tinha decidido que a gente não ia voltar. Que a gente ia seguir nossas vidas e... Deixa eu só fazer um comentário antes disso. Inclusive, a gente tinha uma vida de namoro de viajar muito juntos. Então, tinha uma idealização até hoje, né? Quem me conhece fala assim: nossa, mas vocês curtiram muito antes de casar. Eu queria ter curtido tanto assim. E hoje a gente olha e fala assim: tá, beleza, viajar é gostoso, claro que é gostoso. Mas a gente passou ali 4, 5 anos que a gente olha e fala assim: fazendo o quê? Nada. Nada. Gerando o quê? Nada. É. Então, assim, dá essa idealização que parece que é bom toda essa curtição, É momentâneo. mas é a partir quando a gente teve, né, o Luquinhas, nosso primeiro filho, inclusive, essa foi a coisa que a gente conversou, a gente falou, caramba, quanto tempo a gente jogou fora, Sim. assim, sem responsabilidade, fazendo a vida pra nada, assim, pra nada eu digo porque não tem peso na eternidade Sim. aquilo que Sim. a gente viveu. Então, assim, ok, foi gostoso, né? Estávamos juntos, Muito mas mundano, né? Muito Mas, mundano. assim, Materialista. Materialista. vazio. Mas eu acho interessante você trazer isso, porque isso é a realidade de quase todos os namoros, Sim. tá? Sim. De quem às vezes tá morando junto apenas, né? Fala de casamento, não precisa disso, né? Vamos continuar essa curtição, vamos ser pai de pet só, né? Hoje tem até o tal do pai de planta, né? Uhum. Então, Bebê assim, reborn também, né? Bebê Reborn. reborn. Então, assim, é importante você trazer isso, porque essa é uma realidade, só que quem tá mergulhado nessa realidade não consegue ver isso que você, sabe, hoje consegue ver e que você consegue trazer com clareza, né, gente? Né? Não precisa, né? Isso eu achei bonito isso que você trouxe, né? Da eternidade, né? Que você disse que não Uhum. tem peso Não tem peso na na eternidade. eternidade. Olha que forte. Tanto que a gente olha e fala assim, o primeiro ano do nosso namoro ao quinto, sei lá, que a gente ainda tava... Isso, você fala assim, éramos as mesmas pessoas, né? Aí hoje eu olho e falo assim, cara, 3 anos de casamento, a gente já viveu tantas coisas, já Tantas foram coisas. tantas coisas geradas. Mas não, né? Tem muita gente que passa nesse vazio, achando que está fazendo alguma coisa, porque está nessa busca do prazer, da curtição, Da felicidade eterna. né? Tudo tem que ser E- felicidade. E Não dá, exatamente. Egoísmo. Um egoísmo. E a uma vida, eu geração falo assim, egoísta. está vivendo a mesma vida que tinha lá com 17 anos, e de repente você está com 30 anos, né? É claro que isso vai dar um nó na cabeça uma Sim. hora. E é muito claro se você percebe que a gente que já passou por isso, quando a pessoa vem falar, parece que a gente fala assim, cara, faz um ajuste só aqui simples e ordena melhor sua vida. Sim, sim. Você vai ver o puta do resultado, mas assim, cara, pra quem não viveu, talvez esse ajuste que a gente fala que é muito fácil pra gente, é uma coisa muito longe pra É eles. longe, né? Uhum. É muito Assim, distante. Isso aí. Então, tipo assim, você se dedicar a vida pro outro. Tipo assim, cara, hoje, vamos dizer, eu como pai de família, tenho a minha hierarquia. E, cara, se eu não tiver que comprar uma roupa pra mim, se eu não tiver que comprar uma coisa pra mim comprar pra Juliana, comprar pros meus filhos, pra minha família, tá tudo bem. Isso Sim. não me dói. Sim. Eu vejo muita gente, cara, eles pensam primeiro neles, tipo assim, não é um casamento ali, né? O marido tem uma vida, a esposa tem outra vida, o dinheiro é meu, o dinheiro é teu, e fica brigando ali. Não, paga você, paga ali. E parece que assim, cara, é só pensar em vocês e os filhos ali, o que sobrar a gente dá. E isso eu acho que torna uma confusão muito grande e muita briga, cara. Porque, cara, se você
você casou, o dinheiro é da família. Família. E a família Sim. tem uma hierarquia. Eu tenho um pensamento, como eu sou homem, eu aguento mais a pancada. Biologicamente, sou mais forte. Sim. Então, você não, cara, se eu tiver que deixar de comer, quem vai deixar de comer é eu. A minha família vai comer. Entendeu? Se eu tiver que deixar de andar de descalço, pra minha família andar de Você sabia calçado, você sabia, é minha Roger, família. que eu Claro, passei, mas- eu passei isso na pele? Na época da pandemia, a gente pagava, eu pagava convênio só pra Eric e pras crianças, né? Isso já dava R$ 1.200. Então, assim, eu tirar mais na época, acho que 200, 300, 300 e já do nosso orçamento ia complicar. Então eu falei, não, eu fico sem. Então em casa, eles tinham Unimed, eu não tinha nada. E aí eu fui o único na pandemia que pegou Covid. quase Fiquei morreu. 50%, tive que ficar internado, tive que ir por Ribeirânia de emergência, quase fui entubado. E justamente isso que você tá trazendo, eu lembro que eu vivi isso na pele. Falei assim, sabe, a gente que é um saco de pancada mesmo, Sim. né? Porque Deus nos deu essa graça, né? Sim. Só que ao mesmo tempo que aconteceu, a gente também depois viu a mão de Deus de uma forma assim, sobrenatural na nossa vida, né, amor? Porque quando o Paulo Henrique aconteceu tudo isso, ele foi pra UPA, a UPA não tinha vaga pra ele. Tô com tosse hoje, gente. A UPA não tinha vaga pra ele, a irmã dele pegou ele, levou para um hospital particular, só pra ele subir pro quarto, era R$ 10.000. A gente não tinha, eu não tinha de onde tirar. E aí o grupo de onde a gente fazia parte, né, se moveu e juntou, enfim, foi muita doação que eu sei que nós conseguimos pagar o quarto, pagou a estadia dele no hospital, acho que você ficou 4, 5 dias. Eu fiquei 4, 5 dias e hospital. deu Se ele mais fosse de pra UTI, 20 ia mil. ficar foi muito dinheiro, assim, que a gente não tinha. E que a gente viu a providência de Deus Providência chegar de na Deus. nossa porta, sabe assim? Então, mesmo, tá vendo? Ele se doou pra família, né? Abriu mão, mas Deus não desamparou ele. Isso é real, Entende? Roger. E aí, vocês estão gostando aqui do nosso episódio? Ó, eu quero te pedir só uma coisa aqui pra gente continuar. Eu quero, além de você curtir, eu quero que você se inscreva no nosso canal, tá? Este podcast, ele é católico. E tudo aquilo, quando a gente vai abranger e falar de Deus, sempre é mais difícil de viralizar, de crescer, né? E não é crescer por crescer, gente. É pra gente salvar almas, tá? É pra gente restaurar casamentos, né? O nosso podcast, ele veio para fazer com que, né, esses divórcios possam acabar, gente. O Brasil tá batendo recorde ano a ano de divórcio. Né? Tá ano após ano tá batendo recorde. E também para fazer com que as famílias já vivam o céu aqui na Terra. Nós nascemos para isso, tá? Então, se inscreva no nosso canal e já compartilhe este episódio, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero perguntar para vocês, quando foi, né, a virada de chave? Né, a metanoia, a famosa, eu sempre gosto de usar essa palavra, né, a metanoia, mudança de mentalidade, né, não, aqui começou. Às vezes é um processo, né, também que é de um dia para o outro, né, quando a gente fala assim, não, né, às vezes começou num processo, né, como que foi? Foi em seguida, Posso falar mesmo? foi em seguida depois de tudo isso acontecer, então a gente ficou um tempo separado e a gente tava decidido, cara, cada um vai seguir sua vida agora. E a gente não tava muito machucado. De tudo que vinha, briga. E aí a Ju, passado um tempo, me manda mensagem. Perguntando se... Cara, você gosta de mim ainda, tal. E eu sempre fui muito sincero. Cara, eu gosto de você sim. Você acredita na gente ainda? Falei assim, cara, difícil pra acreditar por tanto de coisa que tá acontecendo. E ela virou e falou assim, não, mas você voltaria? Eu, cara, como eu sempre muito espontâneo, voltaria. E aí a Ju pegou e falou, não, beleza, mas se a gente for voltar, a gente vai dar um passo adiante do nosso namoro. Naquela época a gente não tinha conversão. O que era o passo adiante da Ju? Ela queria dar um peso acima. Você vai vir morar comigo e a gente vai assumir as contas da casa, você vai assumir aluguel, força, tudo. E acho que mais uma vez a Juliana tava querendo me testar em alguma coisa, né? Pô, porque esse cara é homem mesmo, né? Porque, cara, graças a Deus a gente veio de uma família, que tinha condições e ela também. Então, assim, a gente não tinha tantas responsabilidades. Pô, o apartamento do pai dela bancava, o meu também, tipo, se precisava do meu pai, eu trabalhava já, mas também, cara, se precisasse de dinheiro, tinha. E ela falou, então, a gente vai pegar as contas, vai seguir. Eu, beleza, pode ser. Pode pegar o aluguel, quanto quer, o condomínio, pega as contas lá atrás que eu pago. Posso fazer um comentário? Porque aí eu acho que isso junta, né? Que é a parte que aconteceu comigo.
Nesse último término que a gente teve, como eu já estava, né, também fazendo os cursos do Ítalo Marcílio, eu estava ganhando uma nova percepção também. Quando a gente terminou, eu já estava, né, antes eu não mirava o casamento. Eu era uma pessoa, quando eu conheci o Roger, eu falava inclusive que eu não teria filhos, Nossa, muitas né? brigas por conta Muitas disso. brigas por Sério? conta disso. Eu Nossa, falava, eu eu não ficava muito teria bravo. filhos. Então, assim, eu tinha uma... eu nem queria mesmo casar. Eu nem tinha essa coisa também que, sabe, no geral as mulheres, quero casar. Do feminino mesmo, né? Ali Não de tinha. ter uma casa, os filhos. Exato, não sonhava mesmo com isso. E isso foi se transformando, né, na medida que eu fui conhecendo o Roger. Então, assim, foi dando também um desejo de ter filho. Eu já comecei a pensar diferente. E também, né, como eu fui ganhando esse conhecimento intelectual mesmo, né? Sim, Primeiro sim. foi pela parte racional mesmo que eu comecei a entender. E aí, quando a gente terminou da última vez, eu estava, apesar de eu estar muito triste e gostando dele ainda, eu tinha uma convicção muito grande já dentro de mim, que eu olhei e falei assim: pera lá, daqui pra frente as coisas precisam acontecer da maneira certa. Então, ok, se eu não for estar com o Roger, não tem problema. Eu tenho certeza que eu vou encontrar alguém, eu vou me casar, né? Eu vou fazer as coisas da maneira correta. Eu pensava assim, né? Vou seguir o caminho que eu tenho que seguir. Então, quando a gente voltou, eu não estava também naquela insegurança tremenda que era das outras vezes. Eu já estava olhando, né, realmente preparada. Olha, né, se quiser ficar comigo e fazer, né, as coisas como devem ser feitas, ok. Se não, tudo bem, acaba isso aqui, minha vida não vai acabar. Eu não vou morrer porque esse relacionamento está terminando, né? Eu vou entender que tem outras histórias para serem vividas. E aí eu já entendia também, que eu olhei e falei assim: poxa, a gente já namorou há tanto tempo. Então, se daqui pra frente a gente quer voltar, a gente precisa subir um degrau. Eu ainda não tinha, né, na verdade, eu acho que a minha conversão estava começando, mas eu não Sim. tinha noção ainda. Então, subir um degrau, eu comecei falando com ele disso do morar junto, né? Que pra mim aquilo era um subir um degrau. Mas eu já estava flertando com a ideia do que era um casamento na igreja. Mas E pra mim, não. Pra mim, tipo assim, é, homem racional. Cara, ela tá me querendo me testar. Tá achando que eu não sou homem, que eu não vou. É que eu não vou assumir essas contas Eu aí. É vou essas o. contas. Entendi. É o provedor. Esse provedor É, financeiro, né? sim, tá achando que eu vou focar. E eu falei, não, cara, pode ser. Vamos morar junto. E aí é onde que eu vou pra Brodowski, pego todas as minhas roupas e saio e vou embora. E aí nesse meio tempo, eu tinha alugado um apartamento do lado do apartamento dela. Tipo assim, meu também era na rua de cima e dela na rua de baixo. Aí eu falei, cara, eu preciso desfazer desse apartamento aqui e vamos morar. E assim a gente fez. Então a gente pegou e, e começamos a morar junto, né? Só que, cara, a gente já tinha um certo medo de dar errado de novo, né? Porque, sim. cara, no namoro tá dando tudo errado. Aham. Em vez da gente pegar e se separar e cada um seguir sua vida, a gente foi lá e colocou mais uma responsabilidade. Sim. E aí, foi assim, cara, se a gente pegar morando junto, se separar, ia Mas isso foi bom, porque na medida que a gente foi aumentando a responsabilidade, né, foi dando um olhar mais maduro mesmo pro nosso relacionamento. e eu pensava assim, cara, vou sair muito ferido se a gente largar. Porque, cara, seria uma separação. Sim, sim. Entendeu? Já tinha havido várias separações, mas essa ia ser, pô, cara, a gente tá com uma vida, não de casado, mas amigado. Vamos falar a Sim, palavra amiga. certa, é amigado. E vai separar, pô, eu com 28 anos já separei, sabe? A gente tem um certo preconceito com isso, né? Sim. Porque, cara, eu venho na minha família, meus pais são casados, graças a Deus eu tinha uma boa base familiar, meus pais se dão super bem. Então, assim, pra mim seria uma frustração muito grande eu dar errado em questão disso. E já ao contrário da Juliana, eu sempre tive o sonho de ser pai. Então, eu sempre tive sonho de ter família. Eu sempre tive sonho de ter. Eu sou filho único, então eu sempre tive sonho de ter irmão. E aí, cara, então, tipo assim, eu queria uma família grande. Uma família, tipo assim, sentar no almoço de domingo com a camisa cheia, né? Beleza. Então, eu sempre tive essa paternidade muito grande dentro de mim. Eu sempre me dei bem com crianças. Sabe, as crianças adoravam ficar comigo. Então, tipo assim, eu já tinha um sonho. E quando a Ju fala que ela não queria ter filho, quando ela fala isso pra mim, cara, era papuf. Eu não quero ter filho, então vamos largar, que eu não quero casar com você. Então não faz sentido. Ixi. Aí ele, o pau já começava a moer. Não, vamos largar mesmo, que não sei o quê. Não sei se eu quero ter filho mesmo, não.
Isso aqui era uma briga imatura, você tá entendendo? Tipo assim, É. dois bestas brigando. A gente tava em mil amor, de repente falava e saiu, o negócio já vão largar, não sei o que. Mas isso é o retrato de todos os relacionamentos que não tem Deus no centro. Uhum. Vocês só estão trazendo à Isso. tona realmente o que todos estão vivendo, infelizmente. Né? E aquilo que eu falava não era uma verdade dentro de mim. Isso- Eu não tinha capacidade de reconhecer Isso, é importante você trazer isso, legal. Parecia que ela falava pra mim que tá me provocando. Acho que ela, Ah. acho que ela tá com raiva de alguma coisa de mim, ela quer me provocar. Ela quer me provocar, botar ela pra fala dar briga. E era um pouco de, né, você precisa respeitar também as minhas convicções. As minhas Entendi. escolhas, Escolhas. né? Oh, Assim, nem era uma escolha real, Sim, não era sim. mesmo. E quando Deus entra aí, ó, no meio de vocês? Então, exatamente, aí nesse processo que a gente estava morando junto, eu fui ganhando essa maturidade, inclusive dos cursos. Eu me lembro até que o Roger, ele escutava eu assistindo, né, fazendo esses estudos, assistindo alguns cursos, e ele sempre falava, né, nossa, esse cara tem um sotaque muito chato, é umas brincadeirinhas chatas que ele faz, né? E aí Se acha. aquilo eu entendi até, eu entendi que tava rolando um incômodo. Legal. E eu falei, não vou cutucar. E esse né? incômodo era bom, né? No É. fundo era bom, né? E eu falei assim, é verdade, tem um sotaque chato mesmo, dava um pouco de razão pra ele, falei, e não levava muito a sério a conversa, e continuava assistindo, e aí um dia ele encontrou meu computador aberto, não sei se você lembra disso, amor, até tinha um curso do Ítalo, que era Você Será Homem, Meu Filho, uma coisa assim, né? Deixa a gente encher o saco e virar homem. meu filho. Alguma coisa assim, Aí eu falei, cara, me chama atenção, cara é chato. e também foi um falando aí curso. da- Colocando os outros desse jeito, né? E aí você começou a assistir e falou, nossa, que cara legal, né? Ele é muito inteligente, né? Era Muito mu- bom. Tipo assim, o Ítalo ele teve também uma grande virada de chave Sim. pra mim aprender realmente que é ser um pai verdadeiro, né? Tipo assim, criar hierarquia, né, nas minhas coisas, na minha cabeça. Essas hierarquias, ela me ajuda nas decisões que eu tomo, né? Então, essa parte quando eu começo a morar com ela, eu sempre confiei muito na Juliana. Isso, tipo assim, desde quando a gente começou a namorar, a Juliana me passava um ar, tipo assim, de muita confiança. Então, a gente viajava muito. Então, assim, às vezes eu escolhia os destinos. Mas, assim, a Juliana sempre é ela que escolhia o hotel. Então, a Juliana sempre teve um bom olhar. Pô, esse hotel aqui é bom. Às vezes... Pode contar uma história rapidinho? Pode. Resumindo. Eu e a Juliana foi pro Rio de Janeiro, tal. Tinha feriado, Nossa. vou pro Rio de Janeiro, vamos. Ela falou assim, pô, mas e dinheiro? Eu falei, não, já pago tudo, tal. Não, o hotel é muito bom, mas vamos, tal. Beleza. Chegamos lá no Rio de Janeiro, entramos no hotel lá. A hora que eu vi que não achava o taxista. Era um motel. Um motel. Só que Eu não tinham sabia, trocado cara. o nome, tipo, não estava como motel, tá escrito hotel, mas era um motel. Gente. Tipo, aí eu entrei no negócio, eu só li assim, pernoite. Falei, epa. E eu olhei também, eu falei, cara, deixa eu ficar quieto, né? Vou passar uma impressão que tá tudo bem. Não, mas fica tranquilo, vamos ficar uma noite aqui, amanhã nós muda de lugar. E eu pensei, nossa, que errada, né? Foi pro quarto, chegou pro quarto, um espelho redondo Na na frente, frente e né? um em cima. Falei, caraca, aí eu falei, ó, vou dar um conselho pra você, não tomar banho descalço, senão você vai ficar em seu pé. Tomar banho de chinelo. Bom, então esse foi um resumido, tipo assim, foi a última vez que eu escolhi viagem. Eu falei, você nunca mais vai escolher. Você só pode eu embarcar furada. Então, resumindo, tipo assim, depois desse dia, a Juliana que começou a Tomou organizar- conta. Tomou conta. Na verdade você gostava das minhas ideias, né? Sim. Ele gostava dos livros que eu escolhi. Até hoje é um pouco Sim. assim, né, amor? A gente tem muito Então, essa parte. E aí, assim, a Juliana então sempre teve esse olhar. Pô, a gente foi viajar a primeira vez pra ir pra neve. Eu falei, cara, que neve? Meu aniversário, vamos pra Gramado no frio. Eu falei, cara, não gosto de frio, eu gosto de praia. É meu aniversário, eu tenho que escolher. Não, você vai ver, você vai gostar. E, tipo assim, não é que eu não queria, eu tinha medo. Sim. Só que eu não tinha essa consciência que eu tinha medo de ir no frio. É. Eu vou no medo, e cara. de ir em um lugar que você não estava acostumado. Isso. Né? Então era muito, Assim, tipo assim, acho que todos os é casais fácil acontece isso. liderar num O lugar. homem, ele assim. quer ir sempre nos mesmos lugares. Nos mesmos lugares. no Isso mesmo é verdade. cadeira, no mesmo quiosque, Meu no mesmo Deus, apartamento. Mas isso a gente é que eu sou diferente. Fala Henrique gosta de experimentar, e me dá raiva. Às vezes tem umas. Não, mas errada. É. E aí, então, eu sempre foi dessa forma, e a Juliana sempre, tipo assim, as coisas que a Juliana não é muito de... Eu sou muito mais imediatista que ela. A Juliana, ela demora um pouco pra escolher, mas quando a Juliana escolhe,
a decisão tá tomada. E, tipo assim, é muito difícil eu reverter e falar, não, cara, vamos. Então, eu quero isso e é isso. Só que assim, quando eu comecei a morar com a Juliana, isso já era muito claro pra mim. Falei, cara, ela tem umas boas decisões, ela tem umas boas escolhas. Ok, cara, eu tô entregando a minha vida pra você escolher. Então, quando ela chega em mim e fala assim, cara, tem missa de quarta-feira lá na Santa Efigênia, né? Não, De Virgem. Do Padre Kleber? Isso. Santa de Virgens. Santa de Jesus Misericordioso, Santa de Virgens. Isso aí. Então, assim, nessa época eu falei assim, eu não, né, estava começando a entender, mais ou menos ali, falei, caramba, eu preciso ir na missa, eu preciso voltar a ir na missa. Ainda eu não tinha nem essa noção que assim, que eu precisava ir na missa aos domingos, Os domingos. né? Pra você, quarta-feira ali. Pra Missa quarta-feira é pegou um missa, dia tanto faz bom, o dia. a missa mais rápida de quarta-feira, inclusive, né, de manhã. Durava 40 minutos e tal. Falei, vamos lá, vamos entender, né, vamos... E aí a gente começou a frequentar a missa de quarta-feira. E E aí, passado um tempo, a Ju virou pra mim, eu quero casar. isso, na verdade, foi muito rápido. Esse morar junto, até eu falar assim, olha, a gente vai casar. Isso foi um mês, né, amor, mais ou menos. Mas o seu casar já era na igreja? Na Já igreja. era na Já igreja. O sacramento mesmo, né? Já era Pensando no ali sacramento. o olhar no eterno, né? No sacramento. Exato, porque nesse ponto, inclusive, eu já estava... Um dos cursos que eu fiz com o Ítalo, na época muito antiga, eu lembro que foi pelo Zoom, assim, eu nem lembro o nome, então... De repente ficou até de madrugada eu, o Ítalo e um padre que estava fazendo o curso muito comigo. E aí, eu conversando com aquele padre, o padre perguntou alguma coisa para mim de confissão. Falei, nossa, confissão nem sei, nem lembro de ter confessado na minha vida. Aí ele falou, não, mas você tomou a primeira Eucaristia? Falei, tomei, né? Fiz, né, a primeira comunhão lá, tudo perto da catequese. Falei, aí ele falou assim, não, então você se confessou, você só não lembra, né, de criança e depois você nunca mais se confessou. Eu falei, caraca, nunca mais me confessei. E aí eu comecei a fazer esse exame de consciência, por curiosidade mesmo, e fui até começando a entender, caramba, isso aqui... Aí foi quando eu fui entendendo castidade. E aí eu olhei e falei, pera lá. Estou em Olha pecado. isso, né, não sei o que é esse negócio de castidade, e estou em pecado, né? E tem uma série de coisas aqui erradas. E eu comecei já a olhar pro casamento. E realmente falei assim: a gente tá morando junto, tá? O que a gente tá fazendo aqui? Vamos casar, né? Sim. E aí eu falei pra ele, né? Falei: olha, eu queria casar na igreja, eu queria, né, fazer assim, assado. Eu tô com o olhar assim. Acho que a gente tem que começar a ir na missa aos domingos. Acho que a gente tem que fazer isso. E quando a gente casar na igreja, inclusive. Aí, na verdade, comecei a falar, a gente precisa olhar para um negócio chamado castidade, né? Ainda de primeiro, que castidade o quê, né? Para com isso, não, ainda demais. E aí eu né? tava até falando pra ele, foi quando a gente começou a olhar, a castidade, ela não termina na hora que você se casa, né? Inclusive, Sim. né? Tem a castidade dentro do casamento, Sim. tem, né? A gente começou a entender o que era a abertura à vida, né? Olhar pra isso. E aí a gente foi conversando. O Roger, e pra quem não queria estudando. ter filho, chegar pra você e falar, sou aberta a vida. Cara, Exatamente. você vê como que Deus trabalha, né? Então. Então, tipo assim, uma pessoa que não queria era... Eu sentia nela que ela não... A Juliana tinha um olhar um pouco egoísta. Então, tipo assim, ela pensava, cara, como que eu vou Muito pegar... egoísta, né? Como que eu vou perder o meu valioso tempo pra cuidar de uma criança, né? Sim, sim. E já pra mim... Porque a Juliana sempre falou, cara, você foi pai antes de ser. Uhum. Então, assim... Eu, pra mim, era o extremismo. Eu não falar isso pra mim, queria dar um murro na minha cara. Então já era uma briga muito grande. E quando ela chega e fala, cara, quero ser aberta à vida. Acho que foi mais uma vez, ela tentou me testar, né? Tipo assim, não, porque, cara, tem vários amigos nossos, cara, quer ter um filho só e não quer papo pra eu sair. E eu, cara, nossa, já começou a fazer sentido dentro do meu coração. Sempre quis Verdade, ficar assim, né? mexendo. Ficava sempre um receio, um medo, mas fazia sentido, Sim. né? Se encaixava. Aquilo encaixava. Entendi. Porque quando você conhece a Os verdade, processos de você Deus. pode ficar com Seguro. medo e seguro, mas Seguro. assim, você sabe que A ela é a verdade verdade. liberta. É né? verdade. Você sabe que ela é É. verdade. E aí não tem como Não. mais você voltar atrás. E eu acho que essa sensação que eu tive, assim, quando a gente foi se aproximando pro casamento, né? Ainda estava insegura, mas de repente eu olhei e falei, caramba, eu já entreguei meu sim, né? Não tem muito como. Tem muito como voltar atrás. Você conheceu, Eu você já conheci, abriu. se eu votar. E nesse tempo curto de preparação do casamento, vocês conseguiram viver a castidade ou Não. Não, não conseguiram? não conseguimos. Mas por falta de
de De uma certa... De conhecimento e de uma conhecimento. certa orientação. Tá, legal, legal. Isso é importante trazer. Porque, assim, cara, se hoje o entendimento que eu tenho, eu tinha aceitado na hora. Legal. Uhum. Sim. Ó, e você que tá assistindo o Casamento em Pauta, nós temos aqui vários episódios somente sobre a castidade. Sim. Um comigo e com a Érica, tem um que a gente trouxe o Alan e a Letícia, tá? Só sobre a castidade. Então, essa falta de informação, Uhum. né, que faltou, né, hoje tem pra você, tá vendo? Tanto que Deus, né, ele tá te trazendo aqui nesse podcast que você não conhecia ainda do Casamento em Pauta. Então, dá uma Maratonada. maratonada aqui, tá bom? E como que foi assim, ó? Vocês receberam aquele dia, né, o sacramento, né? Como, assim, vocês conseguiram ver essa sobrenatural, né? Mesmo, Essa espiritualidade, essa profundidade? Como que foi pra vocês assim? Porque vocês já moravam junto antes, Uhum. né? E aí depois vocês receberam o sacramento e continuaram juntos. Mas vocês conseguiram ver assim, ver mesmo aquilo que é invisível, mas que se torna visível pelo sacramento? Olha, eu acredito que sim. Pra mim, eu vi muito porque eu inclusive, até comparo, que eu falo, é igual quando a gente batiza um filho. E você parece que você olha nos olhos da criança, parece que né, é ali ainda o mesmo bebê, né? Só que o brilho no olhar é Diferente, né? e dá pra perceber isso. E foi mais ou menos o que aconteceu. Tanto que, assim, isso não é uma percepção nossa, apaixonada, falando aqui, mas as pessoas falavam mesmo pra gente no casamento. Eu nunca vi um casal tão feliz em se casar. Ai, olha que Né? As lindo. pessoas me abraçavam. Tem um amigo meu até que brincava, falou assim, eu nunca vi um noivo tão feliz no casamento. Sim. E então, assim, eu acho que, inclusive, a gente percebeu isso porque foi o nosso primeiro ato, assim mesmo, como casal, de extrema humildade, que a gente, no sentido de, a gente olhou, inclusive, né, para a castidade, a gente olhou, inclusive, para a abertura à vida e falou, olha, antes da gente mesmo entender, ter todo o conhecimento racional sobre como isso funciona, eu vou primeiro obedecer. Sim. Então, assim, Legal. não importa muito o que eu sinto e as ideias ainda que eu carrego sobre isso, porque em vários momentos a gente se questionava, né? Ah, mas e aí, vai ter filho agora? Vai ter, né? Assim, Sim. então tinha essa bagunça mental ainda. Só que a gente olhou pra isso e falou: não importa, primeiro eu obedeço e eu vou entendendo no meio do No caminho. meio do caminho. Nossa, Então, eu acho que isso muito foi bom. muito importante. Foi uma virada. E Uhum. foi isso mesmo que... Eu lembro que a gente já casa, já dá 15 dias a Júlia descobre que tá grávida. Então, 15 dias depois A do Júlia tá grávida. do casamento? mais ou menos, E eu, sabe, pra mim, eu acho que, na verdade, eu senti mesmo que... Cara, eu comecei a olhar pra realidade e dar peso nas coisas certas depois que aí nasce o Lucas. Uhum. Que aí eu olho, tipo assim, ela tendo a dor ali tentando parto normal, tendo a dor, e tipo assim, olhando pra ela, falando, cara, eu preciso honrar essa mulher. Porque, tipo assim, é uma dor que ela tá se sentindo pra me presentear com um filho. E eu falei assim, cara, você pode ter certeza que eu vou te honrar até o último dia da minha vida por conta disso. Se eu quiser, tipo assim, trabalhar de... Cara, o que você quiser fazer pra trazer dinheiro pra casa, trazer sustento pra casa, trazer dignidade pra nossa família, eu vou trabalhar. Porque, tipo assim, é a forma que eu posso te honrar e te retribuir tudo que você tá fazendo por mim. Porque, cara, a gente como homem, a gente olha, vamos dizer, a mulher que tá no parto ali, a gente não tem muito o que fazer. Vocês não fazem nada. A gente não tem muito o que fazer. Então, tipo assim, eu ficava sempre pensando comigo isso, cara. E acho que naquele momento ali, eu falo que foi um amor, aí eu consegui descrever o amor, entendeu? Foi naquele momento que eu olho aí, e ela tentando com a 24 horas de bolsa rompida, não conseguia ter parto normal, e aí eu viro pra ela e falo, cara, deu, né? Vamos fazer a cesárea. Ela, cara, confia em você, faz o que for melhor pra nossa família. Nossa, aí- amor, como parece, né? É, o nosso é o mesmo jeito. Aí eu chamo a médica, falo, olha, tá bom, já vamos lá. E aí dá 15 minutos o Lucas nasce. E aí, cara, então aquele dia foi, acho que, por isso que eu falo, as pessoas têm um certo, eu vou ter filho depois de 5 anos de casado, aí eu vou ter... Cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, tipo assim, cara, vocês não sabem realmente de olhar, tipo assim, ser uma família.
Porque, tipo assim, Sim. quando você só vocês as dois, cara, você tá vivendo o mesmo egoísmo de sempre. É, isso mesmo. Então, tipo assim, cara, então você vai saber o que que é um casamento, o que que é uma família, o que é um matrimônio, quando você concretiza ele. Quando você vê o sacrifício, né? Porque Sacrifício. isso faz parte. Hoje as pessoas elas entendem que quando o sacrifício aparece no casamento é porque ele está acabando, né? Então é o momento do divórcio. E quando o Não é. sacrifício aparece, na verdade é É uma aí que outra face do prova, amor. é aí que o amor é provado, né? E testificado, né? É O isso Paulo mesmo. Henrique tem uma fala que ele sempre comenta que o homem vira homem quando se torna pai, né, amor? Até então ele é um moleque. É um moleque. Porque a paternidade faz, né, do homem ser homem de É um fato. chamado, é um convite. Sim, sim. Cara, sai dessa vida medíocre, né? Essa vida egoísta. Egoísta. É. E vem aqui viver. Tipo assim, Deus tá te convidando, cara. Vem Sim. viver com a gente. Vem ser bem provado que eu posso te dar, que é muito bom, Que né? é muito bom. E a gente com medo do sacrifício, que é isso Sim. mesmo. Tipo assim, cara, de, pô, uma noite, noites mal dormida, vamos dizer, deixar de ir no churrasco lá, deixar de ir num convite de uma festa, porque você tem uma família, você vai ficar com seu filho. É. Só que assim, cara, o tanto que é bom, é gostoso, isso, se as pessoas conseguissem, sabe, se a gente conseguisse descrever pra elas, Não, mas é isso que eu quero perguntar pra vocês mesmo assim. Como que é hoje a casa de vocês, o lar de vocês? Né, a gente trouxe a Lara Brenner aqui, né? Ela veio e ela trazia isso, né? Hoje eu entendo que, né? É porque ela falou que ela mudava muito de casa, né? Enfim, a vida tá morando aqui, aí vem pra cidade e falou assim, eu entendo que né, casa é diferente de lar, né? Então, casa eu vou mudando, mas lar não, né? Lar é o meu. Onde eu vou, né? Eu levo o meu lar. Né? Como que é o lar hoje, né? Do Roger, o lar da Juliana, o lar do Lucas, o lar do Francisco. Francisco, Francisco. né? Como que é o lar de vocês? Traz um pouquinho, a gente ainda tem 5 minutinhos ainda. Como que é o lar de vocês, assim? Vocês conseguem ver essa bênção mesmo Sim, de sim. lar? Eu, inclusive, acho que até você falou, me veio uma cena muito típica, assim, na minha cabeça, que quando foi, né, justamente o nascimento de um primeiro filho, tudo muito tumultuado. Então, o casamento, ele passa por uma mudança de novo, né? E eu tive, né, baby blues, então para mim foi um comecinho muito confuso, né, de tudo isso. Por sorte, quando a gente mudou, né, para nossa casa mesmo, eu lembro que eu quis colocar pendurar em cima da porta, né, uma imagem de Cristo na cruz, e eu lembro que eu pedi, meu pai que comprou ainda, eu falei, olha, escolhe um que esteja, assim, de fato pintado mesmo de vermelho, com Sangue sangue, mesmo. porque tem uns Cristo tão limpinho, né, que Sim. não fez sentido na minha cabeça colocar um Cristo muito limpinho ali de sangue, né, eu falei, escolhe um desse pra mim, e ele achou, e eu coloquei lá. E aí, nesses momentos em que a gente começou a ver, né, o que saía de um namoro onde tudo era curtição, vida boa e só aproveitar as coisas gostosas da vida, de repente estava trombando com o sacrifício de maneira muito constante, né? E eu comecei a me perguntar, falei, caramba, né, de novo aquela sensação, tem algo errado? Será que eu fiz a escolha errada? Será que eu errei no tempo? Será que eu errei nas minhas decisões, né? E num dia muito triste, que eu estava muito triste e pensando tudo isso. Inclusive, eu via, né, o Roger desanimado, porque eu chorava muito também. Eu olhei e vi, né, aquela imagem de Cristo e falei: caraca, eu só tô vendo uma face do amor. Isso aqui é minha família. Sim. É uma face do amor que eu não conhecia. E agora eu amo de uma maneira muito mais profunda. Eu acho que Eu lembro de um dia da Nossa, Júlia forte. nessa fase. A Ju chorando muito e eu com medo dela não dar conta. E a mãe dela ali em casa comigo, né? E a Ju chorando muito, porque ela tava muito mal nesse dia. Você tava no pós-parto tava no do pós-parto. Lucas. E aí eu viro pra Ju e falo assim, cara, vamos rezar É, junto. eu estava tendo, né, ideações suicidas, só que eu não conseguia falar pra ninguém. Sim, Então, pra onde eu olhava, eu via cenas de eu cometendo o ato. sim, E aquilo estava muito terrível dentro da minha cabeça, então eu tinha muito receio de falar pra ele, sim. não queria magoar, e aí ele virou pra mim e falou assim: "Vamos pro quarto". Ele pegou, acho que pegou um terço ou começou a rezar o terço. Eu lembro que eu estava tão transtornada que eu rezei o terço da maneira, entre aspas, errada, mas rezei. Fui rezando meio perdida, eu não sabia quantos Ave Maria eu tinha rezado.
E passou, cara. Foi naquele dia. Naquele dia passou. Naquele dia, a Juliana, ela Passou, eu subiu, voltei. voltou, assumiu a maternidade de uma tal forma, o peito dela todo sangrando, ela dando uma... Eu falando assim, cara, muda, dá outro leite. Não, eu vou tentar mais um dia. Vou tentar mais uma mamada. Tem certeza? Então, tá, tenho. Então foi ali, cara, foi ali que Nossa Senhora foi na minha casa e abençoou o meu lar. E assim, falou, cara, vocês estão debaixo da minha mão agora e não vai ter como mais vocês sofrer. E nesse dia, a Ju, assim, a gente já conseguiu achar uma pessoa no mesmo dia que conseguiu fazer o laser na Ju, já viu que o Lucas tinha a língua presa, por isso estava machucando o seio da Ju, e aí a gente já foi resolvendo. E depois daquele dia, sinceramente, cara, eu e a Ju ficou muito mais forte. E quando a gente realmente entregou nossa vida à Nossa Senhora. Que Hum. E lindo. nesse meio tempo também a gente teve 2 gravidezes que a Ju perdeu. E teve o aborto espontâneo antes do Francisco. E um dia a gente voltou num carro, também foi muito interessante. Também que ela virou pra mim e eu falei assim, cara, dá vontade de falar pra Deus, assim, virar pra Deus, agora também não vou ter mais filho. Tentei 2 vezes, já pegou e não deixou continuar. E aí a gente olha pra cara do outro depois e dá uma risada. Nossa, mas é egoísta, né? A gente acha que a gente pode breganhar com Deus, né? Você não me tira, você não vou querer mais, né? Entendi. A gente pode fazer uma birra com Deus, um jogo com Deus. E aí a gente deu risada e... A gente até deu risada assim, pronto, nossa birra passou Nossa agora. birra bota passou, pro pode final. mandar mais um. Legal. E, então, depois desses 2 abortos também, agora vem o Francisco e a gente, cara, cada vez mais entregando nossa vida a Deus, entendeu? Entregando nossa vida a Nossa Senhora. Tipo assim, cara, se for da vontade, a gente tá aqui pra viver qual que é o nosso chamado com Deus, sabe? E graças a Deus, hoje eu tenho uma hierarquia que é muito legal e que eu gosto sempre de falar. Sempre na minha vida eu ordeno dessa forma. A minha vida espiritual, a minha vida familiar e o meu trabalho. Então, tudo que eu vou decidir na minha vida, pode ser a oportunidade de eu ganhar bilhões de reais. Primeiro, ela vai passar para minha vida espiritual. Tem uma igreja boa, tem um padre bom para mim estar ali. A minha família vai estar bem, vai estar estruturada. É a hora de eu fazer essa mudança. Cara, terceiro, o meu trabalho é bom. Quando passou nesses 3, eu aceito a oportunidade. Se não encaixa nesses 3, muito obrigado, mas não É que a quero. gente entendeu, né, que o casamento, assim, ser esposa, né, ser marido, é ser esse caminho de salvação para o Sim. outro. E não uma escolha sentimental de eu buscar minha felicidade, né? É literalmente. E também não É tá só, doação, né? e não tá só no Doação. material, entendeu? No materialismo. Poxa, não é porque é uma oportunidade que você, cara, talvez você vai olhar para um olhar aqui do material, talvez de uma grana a mais, mas você vai desmoronar tudo esse lado. E aí, cara, aqui não vai compensar aqui, e aí você vai precisar perder seu tempo. É que o ser provedor, até dentro da igreja, se tornou muito financeiro, né? Uhum. E não tem nada a ver, né? Tá dentro. Passa por esse. Tá Tem dentro, ele né? Também, é. O homem, ele é chamado a prover o espiritual, ele é chamado a prover o físico, né? Enfim, Emocional. o emocional. Então, às vezes, só fica nesse financeiro. Então, Segurança. é importante você trazer isso. Nós, infelizmente, Nossa, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, né, gente? Que forte, que testemunho, né? Eu tenho certeza que você conhece um casal, né, que está vivendo o que a Juliana e o Roger viveu. Eu tenho, assim, a certeza. Eu quero te pedir, envia para eles esse episódio, sabe? Já envia agora, não perca tempo não, porque você vai estar sendo realmente ali sinal de Deus, né? A mão de Deus para que esse casal possa aí mudar também de chave, acontecer uma metanoia e uma família, né? Vai ser construída. Imagina, eles tinham tudo, né? Para terem cada um seguido a sua vida. Imagina onde eles poderiam estar hoje, né? Então, eu tenho certeza que você vai fazer isso, tá? E eu quero aqui agradecer os nossos outros patrocinadores que sempre estão nos apoiando, né? O Rafael Gonzalez, confecções de uniformes, tá? Então, se você aí tá precisando na sua empresa, se você tá precisando aí no seu grupo de jovens, na sua igreja, no seu evento corporativo, né? Tá aqui, Entre em contato. né? A legenda daqui do Rafael Gonzalez, confecções, os nossos uniformes sempre muito lindos aqui, tá? Nos apoie também. E nós queremos agradecer também o Andreus Móveis Planejados,
tá? O Andreilson é Móveis Planejados aqui de Ribeirão Preto. Gente, eles fazem com muita qualidade. É muito lindo. Trabalho A impecável. gente é apaixonado com o nosso hack, né, amor? Nosso pai não, nosso O hack. trabalho deles Então, é maravilhoso. Se você vai construir, se você tá noivo, vai mobiliar o seu apartamento, a sua casa, eu quero te pedir, dá preferência aqui pro Andreus, porque você também vai estar ajudando e apoiando o Casamento em Pauta a salvar relacionamentos. E tá. por favor, seja um E patrocinador. seja um patrocinador. Hoje tem um Estamos patrocinador precisando. novo, tá? Ai, verdade. Temos um patrocinador novo a partir de agora no Casamento em Pauta, que é a Inou. Inou. Amor, é a maior e a melhor loja de bikes elétricas do Brasil, que mais está na verdade, vendendo. tô apaixonada com essa bike, né, Eu tô amor? com uma lá em casa, não vou Que devolver mais pra legal. loja. Gente, é muito legal. Te leva muito rápido para os lugares. Ó, as bikes, gente, são lindas, um design super moderno, autonomia de 60 km, imagina? Você poder andar 60 km sem precisar passar no posto. Amor, Não, e a bateria, isso. você vai carregar ali, ó, de 6 a 8 horas, você tira a carrega dentro de bateria casa, removível, gente. leva lá pra sua casa, carrega em qualquer tomada, igual o celular, porque é da Isso. Samsung, tá? Tem isso ainda, e são vários modelos, tá? Não, Gente, tem uma lá, amor, que sai por 24 parcelas de R$240. não. Ela te leva, não. Ó, Vai. nós estamos ao lado do Vai, Ribeirão vai, Shopping, vai, nós estamos vai. por quê? Porque eu, né, estou trabalhando na Inou. Junto com os meus atendimentos, junto com as minhas mentorias aí de relacionamento, né, eu atendo muitos solteiros, casais de namorados. Agora também eu trabalho na Inou, então é por isso que a Inou aqui, né, ela tá entrando Vai dentro aqui. entrando, que legal, ótimo É isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês, né, muito obrigado. Muito obrigado, Roger, muito Obrigada, obrigado. gente. Honra Juliana. tá aqui. Obrigada. E pode ter certeza que vocês vão voltar mais, tá? Vamos voltar. Se Deus quiser. Então, muito obrigado. Deus Depois que abençoe. o Francisco nascer, É. vocês voltam. Voltarei. Vou voltar. Ó, obrigado, né? E se torne inscrito do nosso canal, tá bom? Conto com vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau.